postura, senhor presidente. Muito obrigado mais uma vez. Parecer ao projeto 256/2025 em apreciação, em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado por unanimidade. Projeto de lei 256/2025 em apreciação, em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei 256/2025 aprovado por unanimidade. Projeto de lei 135/2025, vereador autor Clóvis Alves, dispõe sobre a proibição de descarte de lixo, entulhos de obras e outros materiais em vias públicas ou imóveis privados no município de Santa Rita e dá outras providências. Convido também o vereador para fazer a leitura do parecer. Obrigado. Senhor presidente, a presente propositura dispõe sobre a proibição de descarte de lixo, entulhos de obras ou materiais inservicíveis em vias públicas ou imóveis privados no município de Santa Rita e dá outras providências. Parabenizar o autor pela propositura. Inclusive, nós temos outras legislações que vão caminhar juntas nesse sentido. Me posicionei pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e, evidentemente, pela aprovação da presente propositura de autoria do vereador Clóvis Alves de Oliveira Filho. Assim é o meu posicionamento, senhor presidente. Parecer ao projeto 135/2025 em apreciação, em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer 135/2025 aprovado por unanimidade. Projeto de lei 135/2025 em apreciação, em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei 135/2025 aprovado por unanimidade. Dando continuidade aos projetos de lei, projeto de lei 212/2025, doutor João Alves, o autor, dispõe sobre a obrigatoriedade dos proprietários de terrenos baldios e não edificados, situados no município de Santa Rita, do estado da Paraíba, procedendo à limpeza periódica, ao cercamento ou muro do respectivo imóvel, sob pena de notificação. Dar sequência aos demais projetos, que é tudo de autoria do vereador doutor João Alves, para que, na sequência, o relator faça o parecer de todos também na sequência. O primeiro foi o 212. Na sequência, projeto de lei 167/2025, autoriza o Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria de Competência, a realizar a apreensão de animais soltos em vias públicas, bem como a destinação adequada, e adota outras providências. Projeto de lei 158 também, vereador Dr. João Alves, autor, dispõe sobre a proibição de maus-tratos de animais no município de Santa Rita, define condutas, estabelece penalidades administrativas e dá outras providências. Na sequência, o projeto de lei 240 também, Dr. João Alves, autoriza e permite a visita de animais de estimação ou seus tutores internados em unidades hospitalar públicas e privadas e dá outras providências. E o projeto de lei 186, que dispõe sobre a instituição do dia de adoção de animais e dá outras providências. Convido o vereador Alisson Gomes para fazer a leitura aos pareceres do projeto de lei do vereador Dr. João Alves. Não, são quantos de João Alves? Isso é uma máquina, meu. Isso é tu és um vadimeco ambulante. Gostasse?
Gostaram? Passamos a leitura. Passamos à leitura dos pareceres. Parecer o projeto de lei número 212/2025. O presente projeto de lei visa estabelecer a responsabilidade dos proprietários de terreno baldio e não edificados na área urbana de Santa Rita pela sua limpeza periódica e pela instalação de cercamento ou murada. A medida busca combater a proliferação de vetores de doenças, a acumulação de lixo, a insegurança e a degradação estética, promovendo a saúde pública, a segurança e a ordenação urbana. A análise se pautará na verificação da conformidade da proposição com a Constituição Federal, a Lei Orgânica de Santa Rita e o Regimento da Câmara Municipal de Santa Rita. É o relato do indispensável, dispensadas as demais considerações. Passamos à decisão dos membros da CCJ. Em análise ao projeto de lei número 212/2025, os membros da Comissão de Justiça, Redação e Cidadania passam a votar da maneira que segue. Votam em harmonia com o parecer favorável do vereador relator Alisson Gomes, o vereador Dr. João Alves e a vereadora Cleirinha, declarando a legalidade do PL conforme apontamentos trazidos no voto do relator. Nesses termos, fica aprovado por unanimidade dos votos o parecer emitido pelo relator do PL, declarando sua legalidade e consequente aprovação, recomendando sua regular tramitação e cabendo ao egrégio plenário apreciar o seu mérito. Assim votaram os membros da comissão. Parecer favorável ao projeto de lei número 212/2025, lido, senhor presidente. Passamos à leitura do parecer ao projeto de lei número 158/2025. Este projeto de lei estabelece a responsabilidade dos proprietários... Não, acho que esse é o... Acho que é o mesmo até. Desculpa. A análise se pautará na verificação da conformidade da proposição com a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município de Santa Rita e o Regimento Interno da Câmara Municipal. É o relato indispensável, dispensado as demais considerações, passamos à decisão dos membros da CCJ. Em análise ao projeto de lei número 158/2025, os membros da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania passam a votar da maneira que segue. Votam em harmonia com o parecer favorável do vereador relator Alisson Gomes, o vereador Dr. João Alves, a vereadora Cleirinha, declarando a legalidade do PL conforme apontamentos trazidos no voto do relator. Nesses termos, fica aprovado por unanimidade dos votos o parecer emitido pelo relator do PL, declarando sua legalidade e consequente aprovação, recomendando sua regular tramitação e cabendo ao egrégio plenário apreciar o seu mérito. Parecer favorável ao projeto de lei 158/2025, lido, senhor presidente. Projeto de lei, parecer ao projeto de lei 240/2025. O projeto de lei visa humanizar o ambiente hospitalar, permitindo que pacientes internados recebam a visita de seus animais de estimação. A medida reconhece os benefícios comprovados na interação humano-animal para a recuperação e o bem-estar emocional dos pacientes, estabelecendo diretrizes para a segurança e higiene necessárias. A análise se pautará na verificação da conformidade da proposição com a Constituição Federal, a Lei Orgânica Municipal de Santa Rita e o Regimento Interno da Câmara. É o relato do indispensável, dispensado as demais considerações. Da decisão dos membros da CCJ, em análise ao projeto de lei 240/2025, os membros da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania passam a votar da maneira que segue. Votam em harmonia com o parecer favorável do vereador relator Alisson Gomes, o vereador Dr. João Alves e a vereadora Cleirinha, declarando a legalidade do PL conforme apontamentos trazidos no voto do relator. Neste termo, fica aprovado por unanimidade dos votos o parecer emitido pelo relator do PL, declarando sua legalidade e consequente aprovação, recomendando sua regular tramitação e cabendo ao egrégio plenário apreciar o seu mérito. Parecer favorável ao projeto de lei número 240/2025, lido, senhor presidente. Parecer ao projeto de lei número 167/2025. Este projeto de lei visa aprimorar a gestão do trânsito e a segurança e a saúde pública no município de Santa Rita, autorizando a apreensão de animais que se encontram soltos em vias públicas. A medida busca prevenir acidentes, controlar a disseminação de doenças e promover o bem-estar animal por meio de uma destinação adequada. A análise se pautará na verificação da conformidade da proposição com a Constituição Federal, a Lei Orgânica de Santa Rita e o Regimento Interno da Câmara. É o relato indispensável, dispensado as demais considerações da decisão dos membros da CCJ. Em análise ao projeto de lei 167/2025, os membros da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania passam a votar da maneira que segue. Votam em harmonia com o parecer favorável do vereador relator Alisson Gomes, o vereador Dr. João Alves e a vereadora Cleirinha, declarando a legalidade do PL, conforme apontamentos trazidos no voto do relator. Nesse termo, fica aprovado por unanimidade dos votos o parecer emitido pelo relator do PL, declarando sua legalidade e consequente aprovação, recomendando sua regular tramitação e cabendo à egrégio plenário apreciar o seu mérito.
Parecer favorável ao projeto de lei número 67/2025, de autoria do vereador Dr. João Alves, senhor presidente. É o último? 186, é. Parecer ao projeto de lei... Ai, Anésio. Parecer ao projeto de lei número 186/2025. O projeto de lei visa incluir no calendário oficial do município de Santa Rita uma data dedicada à promoção da adoção responsável de animais. Tal iniciativa busca conscientizar a população sobre o bem-estar animal, o combate ao abandono e o fomento à guarda responsável. A análise foi pautada na verificação da conformidade da proposição com a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal de Santa Rita e o Regimento Interno da Câmara Municipal. É o relato indispensável, dispensado de demais considerações, passamos aos votos. Da decisão dos membros da CCJ, em análise ao projeto de lei 186/2025, os membros da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania passam a votar da maneira que segue. Voto em harmonia com o parecer favorável do vereador relator Alisson Gomes, do vereador Dr. João Alves e a vereadora Cleininha, declarando a legalidade do PL conforme apontamentos trazidos no voto do relator. Nesses termos, fica aprovado por unanimidade dos votos o parecer emitido pelo relator do PL, declarando sua legalidade e consequente aprovação, recomendando sua regular tramitação e cabendo ao egrégio plenário apreciar o seu mérito. Parecer favorável ao projeto de lei 186/2025, lido, senhor presidente. Votação dos pareceres em bloco dos projetos do vereador João Alves. Parecer ao projeto 186/2025, 240/2025, parecer ao projeto 158/2025, parecer ao projeto 158/2025, parecer ao projeto 167/2025 e parecer ao projeto 212/2025 em apreciação, em discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Pareceres aprovados por unanimidade. Projeto de lei 186/2025, projeto de lei 240/2025, 158/2025, projeto de lei 167/2025 e projeto de lei 212/2025. Votação em bloco. Projetos de lei em apreciação, em discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projetos aprovados por unanimidade em bloco. Projeto de lei número 247 do Poder Executivo dispõe sobre a instituição do Fundo Municipal de Combate à Fome e Erradicação da Pobreza e das Desigualdades Sociais e adota outras providências. Também convido o vereador relator Alisson Gomes para fazer a leitura ao parecer ao projeto de lei 247. Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania. Parecer ao projeto de lei número 247/2025, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a instituição do Fundo Municipal de Combate à Fome e Erradicação da Pobreza e das Desigualdades Sociais, FUNCEP, no âmbito do município de Santa Rita. Submete a análise desta comissão o projeto de lei 247/2025, de iniciativa do Poder Executivo, que visa instituir o Fundo Municipal de Combate à Fome e Erradicação da Pobreza e das Desigualdades Sociais. O objetivo central da proposta é proporcionar à população local o acesso a níveis dignos de subsistência e a melhoria da qualidade de vida. O projeto detalha as fontes de recursos, incluindo o percentual de 1% sobre pagamentos
de contrato administrativo, dotações orçamentárias e transferências. Além disso, estabelece ações prioritárias como a complementação de renda familiar, auxílio para a construção de habitações populares e atendimento a idosos em situações de abandono. A gestão do fundo ficará vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social. Diante do exposto, este relator concluiu que o projeto de lei 247/2025 é constitucional, legal e regimental. No mérito, a proposição é oportuna e conveniente por visar a dignidade da pessoa humana e o bem-estar social. Pelo exposto, o voto é pela aprovação da matéria no âmbito desta comissão, devendo seguir para as demais comissões, devendo seguir o íntere para as demais proposições e posterior deliberação em plenário, cabendo a este apreciar o seu mérito. É o parecer, sala das comissões, voto favorável ao projeto de lei 247/2025, lido. Parecer ao projeto 247/2025 em apreciação, em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer 247/2025 aprovado por unanimidade. Projeto Projeto de lei 247/2025 em apreciação, em discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado por maioria absoluta.
Dando sequência aos projetos de lei. Projeto de lei complementar número 7, 2025, Poder Executivo. Dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Habitação, da Secretaria Municipal de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal. Altera a Lei Municipal 1.862/2017 e a Lei Complementar 16 de 2018 e adota outras providências. Como também tem uma emenda 01 ao projeto de lei, que suprime todos os dispositivos relativos à criação e estruturação da Secretaria Municipal de Habitação, mantendo-se integralmente a criação da Secretaria de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal. Com isso, convido o vereador relator Alisson Gomes para fazer leitura ao parecer ao projeto de lei 07, bem como a emenda 01 do respectivo projeto de lei. Parecer o projeto de lei complementar 007/2025. Projeto de lei complementar 007/2025 dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Habitação, da Secretaria Municipal da Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal e altera a Lei Municipal 1862 de 2017 e a Lei Complementar 16/18 e adota outras providências. E emenda supressiva número 01. Suprime todos os dispositivos relativos à criação e à estruturação da Secretaria Municipal de Habitação, mantendo-se integralmente a criação da Secretaria Municipal de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal. Análise de constitucionalidade, legalidade e sustentabilidade do projeto de lei complementar 007/2025, que visa a criação das secretarias municipais e da emenda supressiva correlata, a afirmação da autonomia e da competência do Poder Legislativo para aprimorar, por via da supressão, propostas que afetam a estrutura administrativa e orçamentária, garantindo a adequação ao interesse público. Passamos ao voto. Diante das considerações desta Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania, após exaustiva análise do projeto de lei complementar 007/2025 da sua emenda supressiva 001/2025, conclui e manifesta no seguinte termo. Quanto ao projeto de lei complementar 007/2025, a proposta é constitucional e legal. Quanto à iniciativa e à espécie normativa, recomenda-se à Comissão de Orçamentos e Finanças a devida análise orçamentária para garantir a conformidade com a LDO e a Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando a redução do escopo da proposta após a aprovação da emenda. Quanto à emenda supressiva, a emenda 001/2025 é considerada constitucional, legal e regimental. A sua aprovação constitui o legítimo exercício da prerrogativa do Poder Legislativo de aprimorar as propostas do Executivo por meio de supressão de parte de seu conteúdo, sem invadir a esfera de iniciativa privativa e atuando em conformidade com o dever de fiscalização e responsabilidade fiscal da Câmara. A justificativa apresentada pelo vereador para a supressão demonstra prudência e atenção às prioridades e à capacidade administrativa e financeira. Diante do exposto, esta comissão vota favoravelmente à emenda supressiva número 01/2025 e ao PLC, Projeto de Lei Complementar 007/2025, recomendando sua aprovação pelo plenário, cabendo ao egrégio plenário apreciar o seu mérito. Parecer favorável ao projeto de lei complementar 007/2025 e sua emenda. Lide, senhor presidente. Parecer ao projeto de lei 00/2025 em apreciação, em discussão, em votação. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, saudar a todos que acompanham os trabalhos dessa Casa Legislativa, quer seja presencial, quer seja de forma remota. Senhor presidente, nobre relator, não obstante a capacidade, saber jurídico do ilustre vereador Alisson Gomes, coisas inegáveis, mas eu acredito que uma supressão de uma Secretaria de Habitação que tem em todos os municípios do Brasil, eu creio que isso é uma grande perca para o município. Porque a Secretaria de Habitação,
ela poderá, juntamente com essas emendas parlamentares federal, construir casas e conjuntos no nosso município. É uma coisa que não atrapalha em nada. E a esperança de muita gente, senhor presidente, senhores vereadores, é a aquisição de uma casa própria. Bem se vê nessas procissões, quer seja de Santa Rita de Cássia ou da Penha, pessoas com réplica de casa de papelão na cabeça, porque ganhou uma casinha. Vamos trazer isso também para o nosso município, independente de política. Creio no bom senso de todos os vereadores, creio aqui que todos querem o bem para o município, sou prova disso, dou meu testemunho, mas acredito que uma Secretaria de Habitação vai trazer alegria para alguém, felicidade para alguém, se construir alguma casa. Até municípios pequenos têm essa Secretaria de Habitação, porque Santa Rita, um dos maiores municípios, não tem uma secretaria. Eu creio que essa questão de secretaria, isso é apolítica, isso é para o povo, principalmente quem não tem casa. Esse é o meu ponto de vista, respeito à posição de Vossas Excelências, mas acredito que essa Secretaria de Habitação deveria ser votada hoje, porque quem ganha não é o prefeito, não é vereador, quem ganha é o povo pobre que necessita de uma habitação e vê nisso aqui uma oportunidade futura de se adquirir um imóvel para morar juntamente com sua família. Muito obrigado. Senhor presidente, faço uso agora desse momento da discussão. Antes de mais nada, agradecer as palavras de Vossa Excelência, a mim dirigidas. Vossa Excelência, como sempre, muito gentil. Volto também a dizer que reconheço demais a capacidade de Vossa Excelência. Já tive a oportunidade de dizer aqui em tribuna outrora, né, da admiração que tenho por Vossa Excelência, por mais que divirja em algum momento, mas esse reconhecimento é explícito. O vereador citou aqui que cidades pequenas têm Secretaria de Habitação. E aí eu vou aproveitar e peço que prestem muita atenção nos pequenos dados que trago. O maior projeto habitacional da história da Paraíba chama-se Projeto Aloísio Campos, que foi feito em Campina Grande. Mais de 4.600 unidades habitacionais. Ou mais de 11 mil, obrigado. Eu estou dizendo que Vossa Excelência só contribui para o discurso. Mais de 11 mil. A Prefeitura de Campina Grande não tem Secretaria de Habitação. Não tem. Eu tive o cuidado de olhar. Nesta tribuna aqui, onde eu estou, tivemos audiências públicas falando sobre a LOA, discutindo a PPA, que já votamos em primeiro turno no dia de hoje. E estava sentado no local onde hoje está o vereador Boquinha, estava sentado o vereador Otávio Cassiano, nosso Otávio Bernardino. Quando quem estava aqui veio trazer o relato foi o senhor Clélison Keiler Leite Batista, secretário de Infraestrutura do município, que não foi exonerado como tantos outros foram. Pois é, secretário. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Quem está dizendo está registrado. Na discussão da LOA daquele dia, o que é que acontece? Eu fiz a seguinte indagação, quando tinha uma rubrica que se falava sobre habitação popular, e eu fiz a indicação, secretário, nesta casa existe um projeto de lei para a criação de uma Secretaria de Habitação. Eu perguntei, mas tem a rubrica no seu orçamento que o senhor está defendendo aqui. Um orçamento que foi o Poder Executivo que mandou para essa casa. Aí eu perguntei, secretário, a Secretaria de Infraestruturas tem condições de tocar projeto de habitação no município? Aí, meu amigo, quem está dizendo não fui eu não, quem disse foi o secretário, que é secretário desse município há mais de 9 anos. Ele simplesmente disse, a Secretaria de Infraestrutura tem plenas condições de tocar o projeto habitacional, qualquer que seja. E falou ainda mais, porque a Secretaria de Planejamento faz os projetos, não depende da gente, e a gente faz a parte.
Então, quem está dizendo que isso aqui, particularmente na minha opinião, aí é opinião minha, é um cabide de emprego, porque ninguém chega aqui e diz que criam-se 35 cargos comissionados. Concurso público aqui ninguém pensa em fazer, não. Por cabo entrar pela porta estreita, mas pela porta folgada, por mais que eles onerem depois, aí todo mundo quer. Então, amigo velho, o que acontece é o seguinte, ele simplesmente, aqui, nesse cantinho, ele disse, a Secretaria de Infraestrutura dá de conta. A Secretaria de Planejamento já faz os projetos, já tem... Ele disse quem é que está ali, ó, na fiscalização diária, quem está ali com os projetos. Aí vim dizer com uma história dessa, que precisa... É tanto que tem rubrica na peça orçamentária, tanto na infraestrutura, como tem rubrica na Secretaria de Ação Social. E todo mundo aqui é maduro o suficiente, o povo é maduro o suficiente para entender que para mandar recursos para o município não precisa da secretaria em objeto específica. O que se precisa é que se tenha diplomacia em Brasília. Trazer aqui à tona a verdade. Campina Grande não tem... Dá um Google aí. Campina Grande tem Secretaria de Habitação. Tem? É nova. Campina Grande... Na época do Aloysio Campos... Possui órgãos ligados à habitação, como Gerência de Projetos Habitacionais, com outro nome. Ah, não, mas não tem a secretaria específica com a finalidade de habitação. Dá um Google. Campina Grande tem Secretaria de Habitação. Só isso, obrigado. Eu agora, comigo não tem problema não, eu vou indo e vou voltando, aqui não tem ministério não. Eu só quero dizer, agora eu queria que Vossa Excelência desse um Google. A palavra está com Vossa Excelência, apenas... Não, eu não tenho problema nenhum de chegar aqui, se errar, reconhecer erro, eu não tenho problema absolutamente nenhum com isso, eu não tenho essa vaidade não, vereador Anésio. Agora eu queria que Vossa Excelência tivesse a mesma presteza que Vossa Excelência teve agora, e olhe o que o secretário de Infraestrutura disse, ele veio aqui, foi o secretário de Infraestrutura que disse que não precisaria de Secretaria de Habitação, por quê? Porque a secretaria que ele comanda é suficiente para atender essa demanda, porque os projetos já vêm da Secretaria de Planejamento. Volto a dizer, não tenho problema. Se pequei, porque a pesquisa que fiz foi com relação que ela foi tocada pela Secretaria de Obras na época do Aloysio Campos. Isso aí eu não tenho problema. Um minuto, vereador Clóvis, a discussão está comigo, só eu passo para Vossa Excelência. Não tenho problema. Então, hoje ela tem, mas quando foi construído o Aloysio Campos, como Vossa Excelência bem trouxe, mais de 11 mil unidades, não tinha. E hoje, eu digo a Vossa Excelência, o secretário de Obras, quem disse não fui eu não, foi o próprio secretário de Obras aqui, ele que veio, que trouxe a notícia. Ele disse que não precisaria. Vereador. Vereador, peraí, seu Google deu errado, vereador. Vereador. Só um segundo. Vossa Excelência, então vamos fazer o seguinte, do jeito que eu não tive problema, porque eu acredito tanto na sua boa-fé que eu fui pelo que o senhor disse. Aproveite o microfone para deixar registrado que realmente não tem secretaria. Se corrija. Eu disse a Vossa Excelência. Oi. Calma. Eu disse a Vossa Excelência que como secretaria não tem, mas tem órgão. Tá certo, obrigado. Vossa como Excelência secretário não tem, obrigado. Possui órgão ligado à habitação, Secretaria de Planejamento e Gestão, não com o nome de Secretaria de Habitação, não é isso? Mas, enfim, vereador, eu creio que, independente disso, seria um ganho para o município, independente que o secretário queira ou não, achasse conveniente ou não, mas, voltando aqui para nós, aqui mortais, achamos que... Com certeza. Que é um ganho para o município. Não, tudo bem, volto a dizer... que seu posicionamento aceite mais e respeite mais, vereador Neto. Mas então, para fazer o corte, que fique registrado, Campina Grande não tem a secretaria ainda, então a informação inicial trazida pelo vereador Alisson Gomes está em plena conformidade com a legalidade. E voltando a dizer que isso é uma demonstração de que não se precisa, presidente, que não se precisa de grandes estruturas para ter a necessidade de projetos habitacionais. Vereador Clóvis, acho que Vossa Excelência quer partilhar meu momento de discussão.
Com certeza, vereador Clóvis. Se Vossa Excelência ficar aqui até meia-noite de amanhã, eu lhe acompanho. Não aguento. Aguenta. Novo vereador, em primeiro lugar, agradecer pela parte e dizer que sou testemunha quando, do feitio da Carta Magna da Constituição Municipal, colocamos lá a Companhia de Habitação Popular, Coapar. Essa companhia, ela trouxe para o nosso município o conjunto Eitel Santiago. Precisamos ter mecanismos que funcionem. O Poder Executivo está pedindo a criação da Secretaria de Habitação, até porque Vossa Excelência disse um dado que eu discordo frontalmente, porque vi na Prefeitura quase 75 milhões empenhados do governo federal, neste governo, do prefeito Jacques, através das suas indas e vindas a Brasília, de recursos garantidos já no orçamento. Agora há pouco, sexta-feira passada, se eu não me engano, foram 4 milhões para o nosso teatro municipal. Existe verba, sim. O governo municipal conseguiu quase 75 a 80 milhões de reais e nós vamos ver uma Santa Rita melhor. Santa Rita vendeu recentemente, uma propriedade aqui foi vendida com 250 hectares a um grupo de investidor. Santa Rita receberá um condomínio de padrão de médio a alto. Ou seja, então nada mais justo do que o governo federal com o governo municipal, se o governo estadual, acredito será do MDB do próximo ano, traga para Santa Rita como a gente já teve, tantos e quantos conjuntos. Hoje eu moro no Tiberi 2, tem um Tiberi 3, nós temos ali, quando ninguém, eu era vereador em 89, exerci o meu mandato em 90, e Marcos Odilon pediu a esta casa a autorização para comprar as terras que hoje é uma cidade chamada Marcos Moura. Então, vereador, a ideia do Poder Executivo não é só criar uma secretaria, mas criar mecanismo para que a nossa população receba, como tantos, o mutirão de Maroja, que tem que se fazer justiça, para que se receba o recurso, porque Brasília, Vossa Excelência sabe mais do que eu. Vossa Excelência é muito mais atualizado do que eu. Sei não, mas Brasília muda muito. Estou lutando para ficar igual a Vossa Excelência. E quando Brasília lança qualquer programa de governo, a ideia que eu tenho é que se precisa ter no município a Secretaria de Habitação para chegar aos recursos necessários e fazer o que o povo mais quer, casa popular, para a gente tirar essa quantidade enorme de gente que paga aluguel. Mas, Vossa Excelência, parabenizo Vossa Excelência de pleno conhecimento, sempre enriquecendo ainda mais os debates dessa casa, mas dizer que eu sou favorável, porque eu sei que o sonho de muitos não pode ser apagado pela dúvida do futuro de conseguir ou não recurso. Certo, Vossa Excelência, obrigado pela a discussão, mas só lembrando que se falou-se, mas no final das contas, Vossa Excelência, o senhor, em suas palavras, também acabou por concordar indiretamente que não se precisa do objeto legal da secretaria. Não se precisa, não se faz necessário. O maior exemplo, Campina Grande, eu vou bater nessa tecla incansavelmente. Campina Grande disse para o Brasil, para a Paraíba, para o mundo, que não precisa, ele tem lá a gerênciazinho, departamento, como bem trouxe o vereador Onésio. Então, o que é que acontece? A gente não precisa desse mecanismo de secretaria de habitação, porque a gente está falando aí. A reforma administrativa que saiu, que aquilo é uma reforma administrativa, quando se exonera, hoje passamos de mais de 600 cargos comissionados do município, quando se exonera, e a justificativa à reforma administrativa, é justamente para alinhar uma questão orçamentária, aí você vem injetar mais 35 cargos da secretaria. É tanto, Vossa Excelência, que eu não sou da luta do quanto pior, melhor não. Pelo contrário, eu quero bem-estar. Eu disse no grupo de WhatsApp de nós vereadores, e todos aqui são de prova, que o povo reconheceu o meu trabalho e me devolveu o meu mandato, como devolveu a todos que estão aqui. Mas o que a gente não pode admitir é virar só cabide de emprego, porque como é que você pensa em fazer uma reforma administrativa se você está botando o povo para fora? A conta não fecha, a matemática não fecha. E, assim, o absurdo, aí, prefeito Jacques Alvino, se Vossa Excelência estiver acompanhando a sessão, procure saber, então dê uma visita no YouTube e veja que foi o seu secretário de infraestrutura que trouxe essa informação aqui. Foi uma indagação minha. O vereador Otávio estava aqui presente. Tinha outro, mas eu me lembro que é a figura do líder. Então a gente tem que pensar nisso. Isso merece ser pensado e repensado. Então,
A gente vai votar o parecer, a gente está na discussão do parecer, acabamos basicamente pela discussão da emenda, mas isso é natural, é salutar. E de antemão eu já peço que quando votemos a emenda, os vereadores que aqui demonstraram uma lição, antes de mais nada, gigantesca na sessão no dia de hoje, que aprovem essa emenda. Esta emenda não vai mudar em absolutamente nada se o prefeito quiser construir uma casa. Não vai mudar em absolutamente nada. E sou totalmente a favor da Secretaria de Proteção Animal. Do jeito que eu sei que todos os vereadores, como o vereador Farias, tinham conversado comigo. Então, fica meu relato aqui no dia de hoje. Muito obrigado. Agradecer a participação. A vereadora Cleidinha, que Vossa Excelência queria falar, satisfeita. Obrigado aos vereadores. Mais uma vez, Vossas Excelências enaltece sempre. Eu aprendo muito quando venho para cá com Vossas Excelências. Obrigado. Votação do parecer do projeto de lei 007/2025 em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado por unanimidade. Emenda 01/2025 do projeto de lei 007/2025 em apreciação, em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Emenda reprovada por maioria absoluta. Projeto de lei complementar 007/2025 em apreciação, em discussão, em votação. Discussão, os vereadores que aprovam. Em discussão. Discussão. Basicamente eu vou trazer o que eu trouxe na discussão da emenda, mas é só para reforçar o pedido de votarmos contrário à criação da secretaria. Infelizmente a emenda não passou, contudo, deixo aqui meu registro e orientação de votarmos contra o projeto. Uma palavra, senhor presidente. Eu acredito muito no bom senso, eu acredito muito que os senhores vereadores vão votar favoráveis, até porque é um sonho de muitos ter a sua casa própria. E é para isso que muitas das vezes estamos no meio da rua, para melhorar cada vez mais a qualidade de vida das pessoas. E muitos dos que estão aí, sem casa, pagando aluguel, sonham um dia receber, como as 500 casas do irmão Antonieta, que muitos fizeram parte daquela associação, que passou 10 anos. Muita gente morreu até, que seus familiares ficaram com as casas. Mas é um sonho que só sabe quem vai lá e vê a alegria do povo nas suas casas. Projeto de lei 007/2025 em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado por maioria absoluta. Em primeiro turno, né? Projeto de lei complementar 007/2025 em apreciação. Já foi votado. Aprovado por maioria absoluta em primeiro turno.
Senhor presidente, nobres vereadores, tem um requerimento de urgência urgentíssima a ser lido nessa casa. Senhor presidente, nos temos o artigo 122 a 125 do regimento e diante da relevância do interesse público imperioso que reveste a apreciação dos projetos de lei do plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, que são fundamentais para a continuidade administrativa e o planejamento do município, requeremos a concessão do regime de urgência urgentíssima para os seguintes projetos: projeto de lei 174/2025 LOA, projeto 175/2025 LDO, projeto de lei 176/2025 PPA. Fundamentação: conforme estabelece o artigo 123 do regimento, o regime de urgência urgentíssima é cabível para evitar grave prejuízo ou perda da oportunidade. A não apreciação imediata da lei orçamentária acarreta sério risco à gestão fiscal, planejamento de obras e serviço público e regular funcionamento da administração municipal, configurando, portanto, grave prejuízo previsto no regimento. Ademais, nos termos do artigo 187 do regimento, a sessão legislativa não será interrompida sem manifestação sobre os projetos referidos nesta sessão, reforçando o caráter prioritário da urgência desta matéria. Pedido que seja concedido o regime de urgência urgentíssima aos projetos supracitados, dispensando todas as formalidades regimentais anteriores, conforme o artigo 123, que, uma vez concedida a urgência, os projetos sejam incluídos imediatamente na ordem da presente sessão para discussão e votação em segundo turno, com quebra de interstício previsto no artigo 157, parágrafo 1º, em razão do próprio regime de urgência aplicado. Que, se necessário para a conclusão da votação, que seja convocada a sessão extraordinária ainda hoje, nos termos do artigo 109, para exclusiva apreciação desta matéria. Nosso requerimento atende o disposto do artigo 124 e, sendo subscrito por maioria de um terço dos membros desta casa, será submetido à apreciação do plenário durante a ordem do dia. Neste tempo, pede de deferimento a assinatura dos vereadores Josicleide, Marinaldo, Bruno, David, João Alves, Josivaldo, Severino Farias, Fagner Francelino, Alisson Gomes, quem é essa? Jaqueline Justino, Lemolo Ludovico, Otávio Cassiano, esse que eu conheço, Anésio Miranda, Cláudio de Massal, Antes Liberato, Epitácio Vitorino, Clóvis de Lui. Eu deixei de citar o vereador Francisco Queiroga, o doutor João Alves. Eu esqueci de citar algum vereador, é porque às vezes tem a rubrica aqui, eu não, mas todos, e vereador Cícero Medeiros, perdão, vereador Cícero. Então, senhor presidente, requerimento é assinado por todos os vereadores. Requerimento de urgência urgentíssima em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade, vereador Alisson. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, em nome do Filho Jesus Cristo, com o consentimento do Pai, o nosso Deus encerra a presente sessão extraordinária, convocando os senhores e senhoras vereadoras para a segunda sessão extraordinária que ocorrerá em 5 minutos para a votação em segundo turno dos projetos de lei ordinário 174/2025, a LOA, emendas, e o projeto 175/2025, LDO 176/2025, PPA, e a lei complementar 007/2025.